Concluindo então, o sacrifício desses animais, ele acontece, ou acontecia, porque os seres humanos não tinham desenvolvido ainda, em relação a esses animais, uma consideração como hoje acontece, né? Essa consideração no sentido de perceber os animais como sendo capazes de poder trocar afetividade, conceber os cães como seres dotados de sentimento e não julgar esses animais como simples autômatos. Em função disso, esses animais deixavam de ser interessantes para os seres humanos, eles eram sacrificados. A interação nas leis. Em 2002, na Alemanha, o animal passou a ocupar um lugar de destaque na Constituição do país. A maioria dos congressistas permitiu, na época, que na cláusula que cita a obrigação do Estado de proteger a dignidade dos seres humanos, fosse adicionado os animais também. Ou seja, o Estado tem a obrigação de proteger a dignidade dos seres humanos e dos animais. Isso aconteceu em 2002. Existem alguns tipos de interação, de acordo com algumas condições. Aqui a gente vê biofilia e biofobia. A biofilia é a tendência de se ligar emocionalmente aos animais. Em parte, essa tendência ela é instintiva e em parte ela é aprendida. Ou seja, as pessoas, na convivência com os animais, elas vão aprendendo, desenvolvendo uma afetividade com esses animais e tem também essa tendência de origem instintiva, que já vem incutida no nosso gene, essa tendência. A biofilia acontece na maioria das relações entre seres humanos e animais. O contrário da biofilia seria a biofobia, que seria a reação adversa à presença de uma outra espécie viva, não necessariamente uma específica. A biofobia ela vai desde o desconforto, aquela pessoa que não se sente bem ao lado de um animal, até o temor, a ojeriza total. Tá? Como no caso da aversão a serpentes, a baratas e a outras espécies. Isso varia de ser humano para ser humano. Existem pessoas que têm esse tipo de aversão que algumas pessoas têm a esses animais mais comuns, essa aversão. Tem alguns seres humanos que têm essa aversão a cachorro, a gato e a outras espécies que a maioria das pessoas não tem. Um outro tipo de interação é a interação que pode ser classificada como positiva ou negativa. No caso da positiva, ela respeita e melhora a qualidade de vida dos seres humanos e dos animais. Né? No caso dos animais de companhia, os animais terapeutas, alguns animais de trabalho também fazem parte dessa interação positiva, ou seja, os dois lados se beneficiam dessa interação, tanto o ser humano como o animal. Na interação negativa, na maioria das vezes, o bem-estar dos animais ele não é respeitado. Isso ocorre nas outras espécies, né? Nos animais de circo, nos animais de tração, nos animais de laboratório, nos animais que são destinados ao abate e em outras situações. Tem uma outra questão nesse tipo de interação, que alguns animais com interação positiva, eles podem sofrer alguns aspectos negativos nessa interação, dependendo da forma como eles são tratados pelos tutores. Especificamente no caso dos animais de companhia, existem muitos animais de companhia que, teoricamente, seria uma interação positiva, mas que têm aspectos negativos, né? Dentro de um ambiente familiar, uma pessoa trata o animal bem, a outra pessoa trata o animal mal, e muitas vezes até aquela pessoa que trata o animal de uma forma positiva, em algumas situações pode ter algumas atitudes negativas em relação a esse animal. Quanto aos lugares, os tipos de interação, eles podem ser inóspitos, desnaturantes ou salubres. Os locais inóspitos são aqueles locais
que vão desenvolver, na maioria das vezes, as interações negativas. A gente tem como exemplo os matadouros, os laboratórios, circos, as arenas de touro e de rodeio, parques de caça e vários outros locais em que os animais têm o bem-estar deles grandemente comprometidos. Tem os locais desnaturantes, que vão tirar o animal daquela natureza original dele, mas que são interessantes ao bem-estar da espécie humana, principalmente. No caso dos cães-guia, os cães farejadores de droga, farejadores de bombas nas alfândegas e algumas outras situações em que o animal ele acaba não sendo submetido a uma situação negativa de interação, mas ele está num ambiente que é desnaturante, ou seja, ele vai de encontro à natureza desse animal. Ele não é um local em que o animal esteja dentro do ambiente natural dele com toda a liberdade que ele teria no ambiente natural. E os locais salubres, que a gente tem como exemplo aqui, os equinos na ecoterapia, os cães e gatos como coterapeutas, nas terapias assistidas por animais. São locais considerados salubres porque, na maioria das vezes, esses animais estão interagindo com essas pessoas numa condição normal. Eles normalmente não encaram essa situação como uma situação de trabalho, como seria o caso dos desnaturantes. Eles estão ali fazendo uma brincadeira, fazendo uma atividade salutar para eles e para o ser humano. Por isso são considerados salubres. A teoria da dissonância cognitiva. Quem desenvolveu essa teoria foi o Festinger em 1957. Essa teoria ela diz que as pessoas elas vão experimentar sensações normalmente emocionais desagradáveis de dissonância, né? Quando essas sensações elas têm pontos de vista ou motivações que são incompatíveis ou são conflitantes. Uma vai de encontro à outra. E elas vão mudar o comportamento ou as atitudes para superar essa dissonância. Tá? A gente vai explicar melhor isso. O indivíduo ele passa por um conflito no processo de tomada de decisão. Para que lado que ele vai pender em função dessa dissonância. Quando pelo menos dois elementos cognitivos eles não são coerentes. Então, quando uma pessoa tem uma opinião ou um comportamento que não condiz com o que a pessoa pensa de si, de seus comportamentos, vai haver essa dissonância. Tá? Um outro pesquisador que estudou bastante a teoria da dissonância cognitiva foi Serpil. Ele, em 1986, determinou que os diferentes relacionamentos das pessoas com os animais, eles podem ser incompatíveis. Então, aquela situação, relações afetivas com animais de estimação, pode estar em conflito com aquele desejo de matar os animais para a obtenção de comida, ou mesmo de se beneficiar dessa morte desses animais para obtenção de comida, para obtenção de vestuário. No caso do controle de pragas também, né, vou matar um rato e vou amar meu cachorro. Isso é uma dissonância cognitiva. Tá? Então, no contexto dessas atitudes em relação aos animais, a dissonância cognitiva ela significa que as pessoas elas vão tender a exibir comportamento ou formar umas atitudes ou opiniões que vão superar ou vão evitar o conflito que vai surgir da coexistência dessas relações de afeto e relação utilitarista com os animais. Mesmo que os animais de estimação eles não fossem mortos para servir de alimento, as semelhanças entre os animais que são usados como companhia e os animais que são usados para alimentação, elas são inegáveis, são animais, têm muitas semelhanças. Né? A teoria da dissonância cognitiva ela é essencial
para que a gente consiga entender esse tipo de conflito. Essa teoria ela tem influenciado muitos estudos psicológicos dos processos onde essas atitudes são formadas e modificadas, e os modos pelas quais essas atitudes vão influenciar no comportamento. Tá? Entendida essa parte? Especificamente falando da nossa área, no caso da interação ser humano-animal, a teoria da dissonância cognitiva ela relata 3 tipos de dissonância. O primeiro deles é o ritual. Então, nessa dissonância ritual, existem muitas sociedades que normalmente caçam para subsistência, eles usam práticas rituais para conseguir a aprovação, entre aspas, do animal que está sendo caçado. Tá? Alguns tipos de ritual a gente lista aqui. Abstinência alimentar e sexual, antes de caçar o animal. Algum ritual de purificação, para se purificar em função do mal que foi feito. Né? Falar da caça com respeito também pode ser considerado um ritual. Tá? Pedir desculpas ao animal morto, muitas sociedades têm esse tipo de atitude para justificar a dissonância. Tá? Um tratamento cerimonial das carcaças, o ritual para descarte das partes que não são aproveitadas desse animal e evitar o desperdício. Seriam rituais que compensariam a dissonância que a pessoa sente no momento de caçar, de matar determinado animal. O Serpel, juntamente com o Poe em 94, eles propuseram que esses rituais eles têm a função de reconhecer e de agradecer a participação do animal nesse abate e de tornar os consumidores dessa carne dignos desse presente recebido. Tá? Os povos que caçam para subsistência, eles também têm alguns tabus contra matar animais de estimação. Matar animais de estimação para eles geraria os níveis mais altos de conflito e, na consequente, dissonância maior do que nos animais que eles costumam caçar. Na questão da interpretação psicológica, essas práticas rituais elas podem ser vistas como uma tentativa do indivíduo de evitar essa experiência desagradável da dissonância. Tá? Então, quanto mais respeito eles tiverem por esse indivíduo, por esse animal, menor dissonância eles vão sentir.